Olá pessoal, aqui é a professora Lina Santiago e dando continuação à nossa matéria Farmácia Clínica e Hospitalar, que a gente fechou sobre as RAMs, reações adversas de medicamentos. Hoje a gente vê o programa de qualificação de fornecedores de farmácia, para vocês entenderem como é que a farmácia hospitalar trabalha na compra, na aquisição dos seus produtos, insumos farmacêuticos e corretos. Vamos lá. A gente vai estudar hoje os conteúdos de diagnóstico da instituição e objetivos, processo de qualificação de fornecedores e implementação de recursos necessários. Hoje a gente vai estudar um pouco praticando como foi que eu quis fazer com vocês. Assim, a gente vai pegar um certo estabelecimento, um certo hospital imaginário, e aí eu montei o corpo desse hospital para vocês entenderem melhor como funcionaria um fluxo de um hospital real, do que eu vim aqui citar vários conceitos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que ter o diagnóstico da instituição. Então você vai trabalhar no hospital, você vai ser técnico de farmácia, ou técnico em laboratório também, vai depender da sua posição, e aí você vai fazer parte das compras. Então você primeiro tem que ter o diagnóstico da situação. Então eu coloquei aqui o Hospital Imperatriz, do nosso Hospital Fantasia. É um hospital privado de caráter misto, com fins lucrativos e filantrópicos. Então é um hospital particular. Uma área construída, eu coloquei a área, 19.346,22 metros quadrados, tem 5 pavimentos. São 500 leitos e todos eles têm suporte endovenoso. São 90% convênio. Meu Hospital Imperatriz, 90% atende convênio, só apenas 10% atende o SUS. E o que é que clinicamente meu hospital fornece à sociedade? Tem clínico geral, centro cirúrgico, cirurgia geral, ginecobstetrícia, pediatria. Lá a gente tem ortopedia. Então tudo isso você vai ter que entender o que o seu hospital clinicamente fornece. Cardiologia, oftalmologia, psiquiatria, os otorrinos, neurologistas, anestesiologistas, tem odontologia, tem a unidade intensiva, que é a UTI, tem a emergência e urgência, tem o ambulatório ortopédico, o ambulatório de psiquiatria, que é o atendimento na urgência e emergência. E para diagnóstico também nós trabalhamos com exames no Hospital Imperatriz, fazendo o quê? Radiologia, ultrassons, endoscopias digestiva alta, fisioterapia, análises clínicas, patologia, tomografia computadorizada. A gente também faz agência transfusional, farmácia, serviço de nutrição, teste do olhinho, teste da orelhinha e serviço de audiometria. Então eu já tenho consciência do que a minha instituição promove à sociedade, certo? E também eu tenho que conhecer o corpo clínico. No Hospital Imperatriz somos 50 médicos, 20 plantonistas, mas são 80 enfermeiros, dentre eles os técnicos de enfermagem. Temos 20 farmacêuticos, dentre eles técnico em farmácia, técnico em laboratório. Atendemos com um psicólogo, um assistente social, 5 cirurgiões dentistas, 3 nutricionistas, 5 administradores, um tecnólogo em hotelaria, um tecnólogo em administração financeira e um tecnólogo em gestão administrativa. Então esse é meu corpo clínico. Observe que eu coloquei até a parte que não é saúde, O tecnólogo em hotelaria é que ele vai ficar responsável por toda passagem, por todas as internações dos meus pacientes, todas as acomodações e tudo, certo? E o financeiro e administrativo. E os objetivos da minha instituição. Eu tenho um objetivo geral, que é o quê? Eu quero implantar um programa de qualificação de fornecedores no âmbito da farmácia hospitalar, como um processo de garantia de qualidade dos medicamentos e insumos recebidos pelo hospital.
Mas aí eu também tenho os meus objetivos específicos, que são o quê? Reduzir o número de devoluções de medicamentos e insumos por não conformidade técnica, que está acontecendo muito, assegurar a qualidade dos medicamentos e insumos durante todo o processo de aquisição e recebimento, reduzir o número de entregas fora do prazo. Eu quero implantar a lista de qualificadores qualificados, os não qualificados que estão em espera de melhorias. Quero facilitar o processo de aquisição de medicamentos. Quero implantar procedimentos operacionais padrão e ferramentas de controle de qualidade de fornecedor. E também eu quero avaliar continuamente o processo de apresentar necessidades, melhorias, periodicamente através da análise de indicadores de qualidade. Para isso, eu quero a aquisição de fornecedor. E qual é o cenário atual da nossa instituição, galera? Busca da qualidade dos processos e serviços hospitalares. Tem que qualificar a assistência prestada ao usuário do serviço de saúde. Necessidade de programas de gestão de qualidade nos diferentes setores. O âmbito da farmácia hospitalar, como é que está? Foco no provimento de uso racional de medicamentos, né? Assegurar a qualidade dos medicamentos e correlato durante todo o processo de uso. Então, aí a gente vai aprender agora como é que a gente vai ter a aquisição desses produtos para a melhoria da instituição, certo? Então, vamos lá. Primeiro se tem as qualificações de fornecedores, certo? Aí a gente tem que o nosso foco da qualificação é a redução de custos, é ter parceria com fornecedores de negócios que contribuem, agregam valor e estão envolvidos no termo de cooperação, coordenação e comunicação da instituição. A gente tem aquisição e processamento de produtos da saúde. De 35% a 40% dos custos relacionados aos suprimentos da saúde, a aquisição está envolvendo. Então, a gestão da aquisição, ela é muito importante, né? Porque ela é conhecida como a função de compras, simplificando a palavra. Então, ela assume o papel estratégico nos negócios de hoje. Então, a aquisição ela está presente não só na farmácia hospitalar, em qualquer demanda. A gente precisa aprender a gestão da aquisição, que é a gestão de compra. Então, a gestão de compra ela vem ganhando um espaço, uma evidência no contexto das organizações, já que não basta apenas comprar, é preciso comprar bem. Então, as pessoas hoje em dia estão colocando técnicos e farmacêuticos na aquisição de fornecedores, na qualificação, na aquisição de compras, devido que eles viram que não é só comprar. Então, precisa de uma pessoa instruída. E a gente, para realizar uma boa gestão de aquisição, a gente tem os 4 tipos de objetivos simples, né? Primeiro, tu tem que obter o serviço na quantidade certa, tem que ter um serviço com qualidade ao menor custo para a instituição, tem que garantir que a entrega seja feita de maneira correta, isso tu tem que o fornecedor vai te garantir, e também tem que desenvolver e manter boas relações com os fornecedores, certo? Sem essa boa relações com fornecedores, as suas compras não irão para frente de maneira nenhuma. Também tem a questão da gente aprender a negociar as melhores condições de compra. Quem vai fazer a compra tem que ter a seleção e qualificação dos fornecedores. Não é mais assim, eu vou comprar esse aqui que está na promoção isso. Não, às vezes a promoção sai cara, então eu preciso qualificar meus fornecedores, certo? E a visão dos fornecedores, né? Os oponentes no processo de compra visando os preços baixos. Será que só os preços baixos me satisfaz minha instituição? Então, a gente tem que pensar por isso. Por isso, montou-se a cadeia de suprimentos hospitalar, né? Eu peguei essa tabela de uma estratégia e prática de um gerenciamento logístico eficiente na área hospitalar. Então, primeiro a gente tem os fornecedores. Aí a gente tem quais os laboratórios farmacêuticos, os fabricantes de outros materiais, a distribuidora. Pronto, já tenho os meus fornecedores qualificados. E aí vem o hospital em geral. O hospital vai ficar responsável pela aquisição, pelo recebimento, pela armazenagem, pela distribuição dos suprimentos.
E aí vem a minha administração interna. A minha que eu falo é a da instituição, que vai vir a questão da prescrição, da dispensação, da administração e vai ter acesso ao paciente. Então, essa é a cadeia do suprimento hospitalar que precisamos ter. Então, isso dos fornecedores até o paciente é de total responsabilidade de quem faz as compras do suprimento hospitalar. E quais são os princípios, né, conceitos operacionais da gestão logística, né? Quais são esses princípios? O procedimento, funções e responsabilidade deve ser dividido entre diferentes setores e comissão, cada qual com colaboradores experientes na área. Compra é muito difícil. Já fiquei no ramo de drogaria aí 7, 8 anos no mercado depois de formada. E a gente vê os próprios proprietários que conhecem suas empresas, de cabeça para baixo ainda tem compra errada. Então, por quê? Vou abrir parênteses. Muitas das farmácias, infelizmente, hoje tem sistema, mas o sistema em si só serve mais para eles fecharem um caixa. Eles não conseguem usar o sistema de compra como deve ser. Então, acaba tendo muitíssimo erro de compra, até mesmo pelos proprietários. Então, para fazer compra, tem que ter setores e comissões de colaboradores muito experientes na área. E se não tem experiência e está começando, tem que ser colaboradores empenhados em aprender. Então, para aprender, no mínimo você tem que saber quais são os produtos e insumos básicos que o farmácia hospitalar, a farmácia hospitalar deve conter, certo? Porque não adianta eu montar uma mercearia e não saber o que colocar dentro dela. É da mesma linha de pensamento. Olha, gente, os processos devem ser transparentes e seguir o procedimento operacionais padrão, que é o POP, escritos e utilizar critérios explícitos e objetivos. Os processos devem ser planejados apropriadamente, devem ser avaliados regularmente, incluindo auditorias externas anuais. Os potenciais fornecedores devem ser pré-qualificados e aqueles selecionados devem ser monitorados através de um processo que considere a qualidade do produto, confiabilidade do serviço, tempo de entrega e viabilidade financeira. A viabilidade financeira é que se o fornecedor lhe consegue viabilizar um pagamento de acordo com a necessidade da minha instituição. Então, os procedimentos de qualificação de fornecedores devem incluir todas as garantias que os medicamentos e produtos de saúde sejam de alta qualidade e de acordo com os padrões internacionais. E aí a gente vai para um pouco da complexidade da logística de medicamentos e correlatos. Gente, tem que saber sobre prazo de validades. E aí, o medicamento correlato tem prazo de validade estreito? Tem a necessidade especiais de conservação? Tem necessidade de rastreabilidade? Tem facilidade de furto? Quais são as diferentes formas de apresentação? Então, tem que haver a especificação, né? O fornecedor, ele tem que ter isso transparente sobre a especificação do medicamento. A especificação vai consistir na determinação da exatidão. Então, tem que vir todas as características descritas. Eu vou dar um exemplo para vocês do medicamento correlato. Então, se ele está me vendendo um soro fisiológico, um exemplo, soro fisiológico é 9% de 500 ml endovenoso, ele tem que dizer se ele é estéril, tem que me dizer se ele é atóxico, deixa eu lembrar, se vem na bolsa ou no frasco plástico, tem que me dizer o volume total, o recipiente, tem que me falar também sobre a questão o produto deve ser identificado, se seu rótulo leva a seguinte frase: sistema fechado, sistema de plástico cheio com solução, que eu não estou lembrando bem o que tem no rótulo. Então tem que ter tudo isso descritivo na aquisição da solução fisiológica. Do rótulo não, gente, é na descrição do sistema fechado de compras, certo? E as atribuições da farmácia popular, né? A resolução do CFF número 492, de 26 de 10 de 2008, artigo 5, item 2,
fala que participar do processo de qualificação e monitoração de qualidade de fornecedores de medicamentos de produtos da saúde e saneamento e saneantes, né? E o processo crítico em farmácia hospitalar é que a atividade logística que garante níveis de estoque e a qualidade dos produtos adquiridos, onde estão a aquisição, garanta que somente fornecedores idôneos que cumpram normas de legislações e vigentes estejam aptos a fornecerem para o hospital. Então, o meu fornecedor tem que ter esses critérios. E o recebimento e estocagem dos produtos que garante que somente produto dentro das especificações técnicas e legais sejam recebidos. E a estocagem seja feita de modo a garantir a eficácia e a segurança e o controle dos medicamentos, certo? Em relação a aquisições de instituições públicas, lembrando aqui para falar, vai pelo processo licitatório, viu, gente? Mas no nosso caso a gente vai fechar, que no caso vai ser a dispensa da licitação, a inexigibilidade da licitação. Então vai ser essas ambas situações, mas no nosso caso, que aí vai vir o edital, né? No nosso caso, nosso sistema é privado do nosso fornecedor, certo? Então, o ciclo da assistência farmacêutica. Primeiro você tem a seleção, aí você tem a programação, a aquisição, armazenamento, distribuição, dispensação. Esse é o ciclo que a gente leva por toda a farmácia hospitalar. E as etapas da qualificação dos fornecedores. Primeiro tem que ter uma pré-qualificação, que é uma seleção de fornecedores. E aí você tem a aquisição, certo? Na pré-qualificação, você vai analisar diversidade dos fornecedores de medicamento, vai se fazer necessário uma busca de melhores opções do fornecimento dos medicamentos e correlatos, né? Deve-se também, gente, levar em consideração se o fornecedor tem uma estrutura adequada para atender aqui na pré-qualificação. Se ele tem estrutura adequada para atender a solicitação da instituição, para habilidade técnica, para produzir, certo? Se ele fornece a matéria-prima ou deve estar escrito no edital ou em algum documento que descreva, que comprova a compra dos fornecedores, que é uma pesquisa de campo, tá? Você tem que criar, você comprador com o fornecedor, um vínculo de confiabilidade. Gente, isso é fundamental. Outro questionamento também que eu sei que tem que fazer é quando da escolha do fornecedor, tem que avaliar a reputação e a solidez no mercado farmacêutico, né? Então, vai para a pesquisa como é que ele está no mercado farmacêutico, certo, gente? E nesse processo pode ocorrer diversas situações, de se apresentar um único fornecedor por razão de patente, né? Então, eu vou ter um insumo, onde esse insumo só tem um fornecedor. Então, isso também pode acontecer. E trazendo assim, bem fechando assim, essa pré-qualificação de fornecedores para as instituições privadas, que é a nossa instituição fantasma, né? Fantasia, a aquisição pode ser feita por meio de pesquisa de preço, nesse caso, né? Não é por solicitação. Então, o contrato do fornecimento com o fornecedor vai ser previamente selecionado. E como requisito básico, a aquisição de instituição privada, no caso do nosso Hospital Imperatriz, a gente realiza uma compra, né, que seja vantajosa para a instituição, e aí a gente pode citar o cadastro prévio do fornecedor, pode dar um número mínimo de cotação, se você quiser fazer um teste, né. Então, o privado ele é mais fácil. Tem que haver uma definição do prazo de entrega, e é você e ele que negocia, o fornecedor, o preço praticado no mercado, certo? E a partir do momento que você faz a pré-qualificação e decide fazer a compra, você tem que ter as informações fundamentais básicas da empresa, gente. Que é o quê?
o nome do fornecedor, o CNPJ, o nome jurídico do fornecedor que eu falo é o razão social, fantasia. Tem que ver a nacionalidade da empresa, a instituição financeira, né? Se possui contas em banco, se tem endereço eletrônico. Aí você vai analisar a lista de itens, de produtos que eles trabalham. Em tudo isso é a seleção de fornecedores, viu? E a seleção e a qualificação dos fornecedores são primordiais para essa manutenção da parceria que eu venho tanto falando para vocês, certo? E aí você gostou desse fornecedor, certo? E a partir do momento que você viu que ele tem todas essas informações de CNPJ, nota fiscal e tal, você vai fechar a sua compra com ele, tá? Mas primeiro você também pode avaliar na classificação dos fornecedores o comportamento do fornecedor, a disponibilidade do fornecedor que ele está se propondo a ser disponível após a venda. Tem que ter um monitoramento do progresso de qualquer gestão, viu, gente? E tem que basear em indicadores, que é o que? Sistema. O sistema vai te dar curva A, curva B, curva C, dos que são mais usados dentro da tua instituição. Então, curva A é de maiores demanda, curva B, curva C. Não tem como você passar o dia todo anotando. Ah, foi usada tantas seringas de 10 ml. Ah, eu estou vendo que a seringa de 10 ml é mais usada. Não, é o sistema, né? Quando é saída da farmácia, você vai analisar essas curvas. O sistema operacional interno vai te dar isso. E aí você depois analisa a nota fiscal, se o destinário e valores estão corretos. Quando você teve a aquisição, fez a compra, certo? E aí vai estar o recebimento. Adquiriu e vai receber. E aí vai ver se a nota fiscal de destinário e valores está correta, se a quantidade está de acordo com o solicitado, se a marca e o fabricante está de acordo com o que você comprou. A especificação, que eu dei o exemplo ali do soro fisiológico, está de acordo com a padronização. A embalagem, se está íntegra, identificada, a rotulagem está íntegra e legível, o prazo de entrega foi de acordo com o que você fechou, o prazo de validade do produto está de acordo, é no mínimo 12 meses, menos que isso, gente, vale a pena negociar e devolver, a não ser que seja um de curva A, que você ganhou ali um desconto, que compense, que você tenha certeza que em 6 meses irá sair. E aí tem que vir um laudo técnico, né? Que nesse caso o farmacêutico vai analisar e o horário de entrega estabelecido pela instituição, porque a gente marca o horário de entrega na farmácia que está lá. E aí, como eu citei antes, está aí, material correto, quantidade correta, horário correto, o local, especificações corretas, custo e preço econômico, que é isso que a farmácia na aquisição de fornecedores está atrás. Tá? E a avaliação dos fornecedores, o que a gente tem para avaliar eles? Olha aí, ó, tem que avaliar o transporte, a entrega, a técnica. Isso aí é depois de você ter fechado a compra, né? E você vai manter o seu processo de qualificação. Avaliação do armazenamento, se a avaliação legal administrativa está ok. Aí você vai dizer, ele é um fornecedor qualificado? Está aguardando melhoria deles ou é um fornecedor não qualificado? Então você vai colocar lá na sua tabela de avaliação de fornecedores. E aí você vai saber o que comprar, o que não comprar. E como é que faz essa avaliação? Ela é eliminatória e classificatória. A gente costuma chamar de eixo, né? Então os aspectos legais que envolve o fornecedor é o eixo 1, o aspecto legal que envolve o fornecedor é o eixo 2, ou condição de armazenamento é o eixo 2, condição de entrega a gente chama de eixo 3, e o eixo 4 é as condições do produto de saúde. Então essas são as classificatórias que você vai analisar o seu fornecedor. Aí um exemplo, olha lá, esse fornecedor, o eixo 1 dele, que é aspecto legal, você vai dizer de 0 a 100 pontos. Foi conforme ou não conforme? Se foi conforme, qual o valor? Certo? E se não é não conforme, aspecto legais, perdão, gente. O eixo 1, aspecto legais, você tá aqui, ó, conforme e não conforme. Aspectos legais é o CNPJ, tudo isso. Aí você vai avaliar de 0 a 100. O eixo 2, que é a condição de armazenamento,
De 0 a 30, você gostou de quê? Aí você bota no conforme ou não conforme. O eixo 3, condições de entrega de 0 a 40. Vamos supor, você botou 10 aqui, 10 aqui. Condições de produtação de 0 a 30 e você botou 5 aqui. Então, ficou 10, 10, 20, 5, certo? O total de 25 pontos aqui. Tá? E aí a gente faz o quê? Porcentagem. A gente vai somar CF2, 10, mais CF3, 20, mais CF5, 5, 25. Deu quanto? Que não é para dar isso, né? Ó, ruim, até 50 pontos, certo? Se fosse regular, era de 50 a 80 pontos. De 80 a 90 pontos e ótimo. Então, você já vai incluir na categoria. Então, essa somatória que a gente acabou de fazer, ele é ruim, esse fornecedor. E o aspecto legal? Avaliar o aspecto legal relacionado ao funcionamento da empresa, assim como aqueles necessários que processem medicamentos do produto de saúde, a avaliação e realizada através de ensino, do envio de documentações. Gente, tem uma etapa eliminatória do aspecto legal, que é necessário o cumprimento de todos os requisitos desse eixo, tá? A gente não tem como adquirir um produto de fornecedor sem isso, tá? O eixo 1, o aspecto legal tem que estar totalmente completo, porque senão isso pode dar problemas para o hospital comprar em fornecedor que o aspecto legal não está correto. Então, ela é uma etapa eliminatória. Não é certinho o aspecto legal, não se usa. E aí, o que eu falei para vocês, ó, dos fornecedores, da documentação que é preciso ter, produto de higienização. Essa documentação aqui é para medicamentos e materiais descartáveis para a saúde, o OPME, produto de alimentação especial e produto de laboratório. O fornecedor, para vender produto de higienização, que são os saneantes, tem que ter essa documentação também. Tá? E para equipamento do apoio médico hospitalar, essa documentação. Para gases medicinais, tem que ter essa documentação e para EPIs essa. Então, para toda a área de compra, tem que ter essa documentação. E o laboratório, o hospital tem que exigir isso e anexar isso, que é para comprovar, ver uma fiscalização. Quem são seus fornecedores? São esses e esses, certo? E as condições de armazenamento. Avaliação a partir de uma visita técnica pelo Comitê de Qualificação de Fornecedores, seguindo o roteiro. São ponderados fatores com local de armazenamento, controle de unidade, tem que haver a temperatura, esse controle de vetores e pragas, disposição do espaço físico adequado, entre outros. A cada quesito são distribuídos nota de 20 a 100, que formarão um conceito final do eixo. Ressalta-se que cada avaliador atribua sua nota individualmente e no final do processo a média ponderada vai configurar um conceito final, certo, gente? Em cada requisito no conceito do eixo. E a gente também tem que analisar as condições de entrega, muito sério isso. Após o processamento do primeiro pedido, procede-se a avaliação da entrega, onde são avaliados diversos quesitos no que tange as condições de transporte, avaliação dos entregadores e avaliação da nota fiscal, como eu falei para vocês. Então, a avaliação do controle de umidade e temperatura dos veículos utilizados, se necessário, condições de higiene, viu, gente, do veículo até. Paramentação dos entregadores, tudo isso é analisado. Números de item, valor de nota fiscal, cumprimento do prazo de entrega. A avaliação será realizada pelos responsáveis pelo recebimento dos materiais no hospital após o treinamento. E aí a gente tem a tabelinha de como avaliar eles. Atraso na entrega, aí tem isso, sem atraso, até 5 dias, as pontuações, atraso na entrega dos laudos, porque todos têm que vir um laudo, especificações no número do fornecimento, tá certo, o valor estipulado coincide com o valor da nota fiscal, o lote coincide com o do lote da nota fiscal, veio muito erros, e aí a gente vai somando. O produto apresenta laudo, a data de validade é superior a 90% do prazo estipulado, que no mínimo é 12 anos, como eu falei. E o controle de temperatura tá ok. Os entregadores têm paramentação.
E a gente vai o quê? Número de ponto obtido vezes 40 dividido por número de pontos possíveis. E vai dar a pontuação dessa entrega. E as condições do produto de saúde? As condições do produto de saúde entregue devem ser especificada na legislação pertinente, assim como o produto amassados ou danificados devem ser notificados. Em caso de irregularidade do produto em relação a especificações preconizadas na legislação, deve-se utilizar o formulário de queixa técnica para notificar a Anvisa. E aí a gente tem a classificação. O aspecto legal sempre tem que estar conforme, vem as condições de armazenamento, certo? Condições de entrega e condições de produto de saúde. Faz a somatória e aquelas pontuações como a gente viu, certo? E se falando em recurso financeiro, né? Porque esse programa de fornecedor de qualificação, o que ele quer é exclusivamente organização e fins lucrativos para a instituição, economia, tá? Então, tem que ter o custo de deslocamento com visitas, o computador quanto é, a impressora, cartucho de impressa, o material do escritório consumível, né, o que se consome todo mês, mesa de escritório, a cadeira comum, armário, arquivo. Então, tem que ver o recurso financeiro que a instituição tem. E nos recursos humanos, eu vou montar um comitê de qualificação de fornecedores. Aí nesse comitê tem 2 farmacêuticos lotados no setor logístico do hospital, que são especialistas em logística. Eu vou ter um farmacêutico no setor clínico, 3 enfermeiros, um médico cirurgião, um médico clínico e auxiliares administrativos. Tudo para me ajudar na qualificação de fornecedores. E aí eu vou ter o cronograma da implantação. E aí eu vou ter os meses, o ano. E aí eles vão marcando como é que está o eixo 1, eixo 3, 4. A reavaliação dos fornecedores. E aí eles vão vendo o que eles estão fazendo e o que foi passado como positivo. E as nossas referências bibliográficas. Gente, a nossa provinha final vai bater em cima pouco de questão de aquisição de produtos, tá? E eu vou passar para vocês tudo certinho, tudo bonitinho no Google Sala, certo, gente? E essa atividade já é a avaliação de vocês que eu vou passar na próxima aula. Antes de começar, eu já explico um pouquinho e vou deixar liberado no Google Sala, certo? É só avisando para que vocês possam estudar bem, certo? Porque vai ser montar uma instituição de vocês com todos os tópicos, tá bom, gente? Beijo, boa aula. Revisem, qualquer dúvida, estou aqui.